Então, eu trouxe para vocês hoje um trechinho do livro O Guardião das Sete Cruzes. Quem quiser o livro depois, eu tenho em PDF, vocês podem só me pedir, eu passo, não é tão longo. Por que que eu trouxe esse trecho desse livro? Porque é um livro que conta a história, gente, de um papa. E eu fui pesquisar, obviamente, esse papa existiu, por volta aí do ano de 1200. Até quando você começa a ler o livro, fica fácil de identificar, uma pesquisa na internet, ali no Google, você já dá para saber a história do papa de ponta a ponta. Ele foi um papa, imagina, no ano de 1200, 1300, um papa extremamente político, ele precisava fortalecer a Igreja Católica contra a invasão dos muçulmanos. Então, naquela época, os arqui-inimigos na Terra eram muçulmanos e católicos. Olha, passou quase 1000 anos e ainda né? Você vê que o negócio é tenso. Mas, na época, os combates e as guerras, e assim, no auge dos templários, aquele papa se viu tendo que tomar escolhas muito, muito difíceis para proteger a Igreja Católica. Era preciso? Era. Só que no meio disso, gente, esse homem se lascou. Ele engravidou até a tia dele, para vocês terem uma ideia. Tá? É daí para baixo. Ele comete as piores atrocidades. Ele, assim, ele era lascado, principalmente na parte sexual. E aí, ele saía, tinha um monte de mulher, e assim, não é segredo, né, gente? Se hoje ainda tem escândalo sexual na igreja, imagina naquela época. E ele engravida um monte de mulher, e ele faz as mulheres abortarem às pencas. E aí, acontece que esse papa, como qualquer ser mortal, morreu e foi, obviamente, vocês imaginam uma situação do espírito desse, ele foi para as esferas negativas, que a gente vulgarmente apelida de inferno, mas a gente não acredita em inferno, não tem inferno, né? Tem o nosso inferno, mas não tem esferas negativas para correção e tratamento dos espíritos, que de pé para onde faz a coisa errada, você precisa ser tratado. Tá? Ele foi lá e sofreu, gente, um cão que esse homem desgraçou. E aí ele vai, sofre, não vou contar tudo, só vou chegar, só para vocês entenderem o contexto. Ele sofre. Aí quando ele já começa a esgotar, isso é muito da essência dos romances do Rubens Saraceni, ele mostra a jornada desses espíritos, que eles precisam esgotar toda a negatividade para daí começar a absorver positividade. Então, ele sofre terrivelmente, esgota aquela negatividade dele, e quando falo negatividade, culpa, instinto, etc, para daí ele começar a aprender. Quando ele começou a aprender, ele começa a trabalhar. E ele começa a trabalhar para uma encantada de Oxum, no lado esquerdo, no lado das esferas negativas. Porque Oxum, como todos os orixás, também tem esquerda. Então, tem as entidades de esquerda de Oxum. Por que eu estou falando isso? Porque vai ser, né, no dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora, que a gente sincretiza com Mamãe Oxum na Umbanda. Né? E para vocês entenderem que esse espírito tudo lascado, tudo desgraçado, quando ele começa a trabalhar para a vibração de Oxum, ele pega, gente, o espírito, essa encantada que cuida dele, ele é muito ruim, ele é muito ruim com ele. Ela fala, você se ajoelha e você não olha nem para o meu pé, porque você não merece. Então, ó nele, ó, vai. Aí ele, coitado, ele cumpre todas as missões dele e tal, até que ele assume, né, uma forma de Exu Babim. É um Exu que trabalhava, tinha culto específico na África, na antiguidade, tá? E esse Exu Babim, era um Exu que tinha um símbolo fálico, era um pênis, tá? Ele era associado ao pênis, por quê? Porque ele era o Exu da fertilidade. Olha que engraçado não, olha que legal. Justamente por ter causado tantos abortos, ele foi trabalhar com fertilidade. Então, ele é o Exu da fertilidade, da virilidade. E ele o símbolo dele é um pênis, o totem dele é de pênis. Só que daí, antes dele começar a trabalhar, ele tá lá, cumpre todas as missões dele, tudo bonitinho, e ele encontra com a senhora dele, que é Oxum das Sete Pedras. Só que daí ele olha, todo o reino de Oxum, ele vai olhando os tronos,
os degraus, que são como se fossem as hierarquias de Oxum, e ele pergunta, aí ele fala, existem outras Oxum? Aí ela fala, sim, meu filho, existem outras mães da concepção com outros atributos e outras atribuições, né? Aí ela fala, existem 6 presterizadas além de mim, então são 7 Oxuns, que seriam as hierarquicamente maiores, as chefes. Aí ele começa a pensar rapidinho, né? Aí ele fala assim, ele pensa, ele não fala, ele pensa, né? Ele fala assim, e a minha senhora? Ele pergunta de Nossa Senhora. Aí ela fala assim, meu filho, é correto o teu raciocínio. Tua Santa Maria, a Virgem que concebeu Cristo, em seu santificado ventre carnal, é uma divina mãe da concepção. Só que ela se assenta num degrau da Sagrada Senhora Oxum das Fontes, que é uma outra linha de Oxum. E aí, ela cumpriu a sua missão e retornou ao seu trono celestial, onde assentada num trono regido hoje pelo Sagrado Oxalá. Então, ele pergunta de Nossa Senhora. Aí ele fala assim, ela ampara todos os seres que a chamam por ela. Aí ele fala, mesmo quem não é cristão, porque na época, né, o conflito de muçulmano, ela fala assim, meu filho, mesmo quem não é cristão. Ele fala, essa divisão é só no plano material. Aqui no plano espiritual, qualquer ser que clamar pela Senhora da Concepção vai ser atendido por ela, né? Aí ela fala, em qual trono celestial ela está sentada? Aí ela fala que, né, está sentado no 3º degrau à direita do trono celestial da Senhora Oxum das Fontes. Então, ele dá até a hierarquia de Nossa Senhora do lado de lá. Aí ele fala, eu quero ver Nossa Senhora. Ele pede para ver. Aí ela fala, olha, eu não tenho autorização para deixar você ver, mas ela está te observando. Aí ele fala, me observando, ele fala, ela te observa, mas você não pode vê-la. E nisso ele começa a chorar desesperadamente quando fala que Nossa Senhora estava olhando para ele. E aí ele chora e começa a se lamuriar, como se fosse confessando com Nossa Senhora. Aí ele falou, olha, eu fiz tudo, né? Eu pequei, eu desonrei, eu não consigo pedir perdão para Jesus, porque eu desonrei, eu fui papa, e eu com certeza desonrei tudo que eu jurei fazer por ele. Ele falou, mas a senhora não. Eu nunca contrariei a senhora, eu nunca maldisse a senhora, eu sempre honrei a senhora, né? Que ele tinha aquela assim, mesmo ele tendo consciência de que ele tinha contrariado as leis que Jesus deixou na Igreja Católica, na visão dele, ele nunca tinha feito nada para Nossa Senhora. Ele sempre tinha honrado Nossa Senhora. E aí ele vê Nossa Senhora. Só um detalhe, quando eu comecei a ler esse livro, gente, eu estava no consultório médico, eu quase morri. O povo perguntou se estava passando mal. Eu chorava assim compulsivamente. Ele falou assim, Virgem Santíssima, é a senhora? Ela falou, sim, meu filho, sou tua mãe. A Virgem Santíssima falar a partir do meu coração da vida, né? Mãe Santíssima, em nome de Deus, peça perdão ao Cristo por esse pecador. Em nome de Deus, peça isso por mim a ele. Ela fala, sinta-se perdoado, meu filho. Teus erros, falhas e pecados não se justificam, mas o meio onde reencarnaste e a falta de humanismo dos que te prepararam os justificam. És um guardião da lei e da fé, que reencarnou para purificar a doutrina do teu celestial Senhor Jesus Cristo, né? E estava cobertando os servos das trevas da ignorância humana. Teu papado não te dignificou diante do Senhor. No entanto, como um guardião da lei e da fé, eu, tua Virgem Santíssima, te justifico perante Deus. Porque mesmo sendo desumano, puniste com rigor da lei aqueles que realizavam sacrifícios de virgem aos senhores das trevas, da ignorância. E aí ela continua, né? Ela fala assim, nenhum erro, falha ou pecado diante de Deus encontra justificativa, mas ainda
mas em um ser que simboliza a igreja do Cristo, feito homem, para a remissão dos pecados, eu estou aqui. Deus está em tudo e em todos alcança. E a ti recorreu para que purificastes o meu santificado nome e a minha imagem imaculada, né? Porque ele começa a trabalhar para Oxum, aí ela vem reconhecer, né? Tudo que ele tinha feito para a concepção, trabalhando como Exu Babim. Então, ela veio reconhecer todas as caídas, as mulheres caídas que ele conseguiu salvar com a sua energia de vitalidade, de vigor, como Exu. As concepções que ele gerou, os filhos que ele gerou, né, com as suas energias. E ela vai falando, eu queria muito que vocês lessem, eu não vou ler tudo, porque senão vai ficar extenso, tá? Mas é um livro, assim, que ele é muito lindo. Você imagina para um espírito, gente, ficar frente a frente de Nossa Senhora e conversar com Nossa Senhora, tendo sido papa, errado tanto, e Nossa Senhora vir acolher esse filho, tá? E dá para ele, falou, ó, é o teu poder agora, né? É ser Exu Babim. Consagra ele com os símbolos mágicos e com os tronos, aí ele ganha seu cetro, seu toque, e ele continua trabalhando. Depois, no finalzinho do livro, conta como ele veio para o Brasil e teve outro nome, porque aqui não cultuavam ele como Exu Babim, aí ele virou Exu das Sete Cruzes. Então, é para a gente saber um pouquinho mais da história de certas falanges de Exu, né? Então, o Exu das Sete Cruzes, que é um Exu associado ao Oxalá, também tem esse espírito específico associado ao Oxum, que é muito, muito bonito, né? A gente tem todo um carinho muito grande, em especial por Nossa Senhora. A gente associa, Oxum não é Nossa Senhora, né? Oxum é a vibração do amor, mas Nossa Senhora, para nós, para o brasileiro, é a representação maior do amor de mãe que já viveu na Terra, né? Sem desmerecer as outras grandes mães que estiveram na Terra, né? Mas a representação dela como mãe do Cristo, para nós cristãos, é muito forte. Então, para a gente pensar, refletir, leiam esse livro, vale muito a pena, tá? Vale muito a pena. Depois, quem quiser, eu passo. Vocês vão morrer de chorar, igual eu morri de chorar, tá? Para a gente já ir se preparando para a homenagem ao Xum, que vai ser feita daí no sábado, né? Eu queria ter podido falar um pouquinho antes também, um pouquinho mais de esquerda, que a esquerda a gente já teve várias aulas sobre esquerda. Num outro momento, daí a gente pode falar também de novo para o dia 11, né, na segunda-feira. Mas a gente volta, a gente sempre volta, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, eu não vou me estender, senão a gente vai indo. Gostei muito que vocês ficaram aqui, espero que vocês tenham gostado, tá? Obrigada, padrinho.